Olá pessoal do canal Agricultura A a Z. Vocês estão escolhendo as variedades corretas de soja para a sua lavoura? Neste vídeo, o professor Emerson Trogelo nos dá as principais dicas de como escolher nossas variedades. Antes de tudo, gostaria de lhe pedir para se inscrever no nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda. Bora pro vídeo? Bom pessoal, olá a todos, meu nome é Emerson Trogelo, sou professor do Instituto Federal Goiano, campus Morrinhos. Eu estou aqui hoje numa lavoura de soja, hoje é a primeira dezena do mês de dezembro de 2022, a lavoura de soja já implantada, maioria, quase 100% da lavoura de soja a nível Brasil já implantada, já semeada, e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a escolha de material genético, a escolha de cultivares que eu vou posicionar dentro da minha área. Aí a maioria de vocês pode pensar, mas não é um pouco tarde para a gente tratar dessa temática? Na minha visão, não. Na verdade, a safra de 2023-24, ou seja, o produtor que vai plantar soja em outubro e novembro do ano de 2023, ano que vem, ele já tem que se atentar a quais materiais genéticos ele vai buscar para compor o seu portfólio dentro da sua propriedade, ok? Como característica, na minha visão, com pontos chaves dessa escolha, eu tenho que primeiro me atentar à minha área. Isso é fundamental. O produtor, o técnico agrícola, o engenheiro agrônomo, quem for fazer a recomendação de cultivares, inicialmente ele tem que conhecer a área de posicionamento, tá? Então ele tem que saber qual que é a área ou talhão que tem baixa, média ou alta fertilidade, tá? Ele tem que entender qual que é o talhão que tem algumas manchas de nematóide, e além de entender que tem manchas de nematóide, ele tem que saber quais raças de nematóide ali estão presentes. Ele tem que entender que tem áreas com maior quantidade de alumínio, por exemplo, que tem áreas menos férteis, que tem áreas de abertura e que todas essas áreas exigem um material genético que seja adequado para aquele posicionamento. Além da parte mais micro, digamos, dentro do talhão, tá? O produtor, ou o técnico agrícola, ou o engenheiro agrônomo, ele tem que entender das coisas mais macro um pouquinho também. Então o produtor ele tem que entender qual que é a altitude que a sua área está presente, porque essa altitude vai impactar diretamente na temperatura diurna e noturna quando a soja estiver posicionada a campo. Ele tem que entender também qual que é a latitude que essa área está presente, ou seja, quanto essa área se afasta da linha do Equador, qual que é o seu posicionamento em relação a isso. Por que ele tem que entender? Porque esse posicionamento vai impactar diretamente no fotoperíodo ofertado para a cultura da soja. Então vai impactar diretamente em quais são as horas-luz do nascer ao pôr do sol, ofertado em outubro, novembro, dezembro, janeiro, enfim, quando a soja estiver a campo. Isso é extremamente importante porque isso vai me definir qual que é o grupo de maturação do material soja que eu vou trazer para compor o meu portfólio. E disso a gente não pode fugir muito. Outra característica que o produtor tem que entender, qual que é seu sistema produtivo. Eu estou aqui no Centro-Oeste, região de Morrinhos, Goiás, onde o sistema produtivo mais presente é o plantio de soja, em outubro, novembro, quando inicia o nosso processo de precipitação, e o plantio de milho em janeiro, fevereiro. Esse é um sistema tradicional aqui, essa dobradinha, essa sucessão soja-milho. Só que o produtor ele tem que entender que determinados talhões da área dele, talvez uma área mais fraca, por exemplo, ele não vai posicionar milho segunda safra, porque o risco é muito grande. Ele tem que entender que em outros talhões mais fracos ainda, talvez ele não vai posicionar nem sorgo, nem girassol, ele não vai posicionar uma cultura de segunda safra, tá? Embora, na minha visão, a cultura de segunda safra ela é extremamente importante. E aqui eu não estou falando nem de milho, nem de sorgo, nem de girassol, embora todas são importantes. Mas eu estou falando, por exemplo, uma área que eu não vou plantar uma segunda safra de milho, sorgo, girassol, enfim, eu tenho que ocupar esse espaço. Então, mesmo em áreas que, eu deixei essa área aqui porque é uma área de abertura, é uma área fraca, se eu plantar um milho eu corro muito risco. Ok, mas essa área eu tenho que plantar, por exemplo, uma braquiária, uma planta de cobertura, enfim. Eu tenho que ocupar essa área por 12 meses do meu ano, ok? Mas é interessante o produtor saber qual que vão ser os talhões destinados à segunda safra com milho, à segunda safra com sorgo, à segunda safra com girassol, à segunda safra com planta de cobertura apenas, ou, se o produtor ainda quiser, fizer desse formato, embora eu acho que daqui para frente não poderia mais,
ele pode, ó, essa área aqui eu não vou plantar a segunda safra, eu vou deixar ela simplesmente em pousio, digamos assim. Por que é importante o produtor definir esses talhões e tudo isso embasado em fertilidade do solo, em estrutura do solo, enfim? Porque num talhão que ele vai plantar milho segunda safra, a janela da minha soja, a janela de ocupação do espaço da minha soja tem que ser menor. Ou seja, eu tenho que fazer eu tenho que trazer um cultivar, um material de soja que tem um ciclo mais precoce. Em áreas que eu vou plantar sorgo, por exemplo, em segunda safra, sorgo aqui para nós, centro-oeste, é muito vigente. Eu posso talvez trazer uma soja que tem um ciclo um pouquinho maior. Em área de girassol, um ciclo ainda um pouquinho maior. Em área de braquiária, planta de cobertura, um ciclo ainda maior. E em área de pousio, um ciclo ainda maior da soja. Por que eu falo tanto do ciclo da soja? E aí está diretamente relacionado ao grupo de maturação da soja. Porque uma soja que eu posiciono de ciclo muito precoce, e é o que o produtor tem buscado hoje, vamos imaginar um ciclo de 100 dias. Um ciclo muito precoce vai estar muito sujeito a intempéries. Vamos imaginar que uma soja de ciclo de 100 dias tenha durante o seu ciclo 20 dias de estresse hídrico, sem chuva. É 1/5 da vida do meu material. Em 1/5 eu deixei de ofertar o principal insumo para a soja, que é água. Será que esse material vai ter tempo suficiente para emitir a sua plasticidade, para reduzir o efeito daquele estresse? Muito dificilmente. Muito dificilmente. Provavelmente ele vai surtir o impacto desse estresse hídrico de 20 dias e vai refletir isso numa produção menor. Tá? Agora, se a minha soja ela tem um ciclo um pouquinho maior, e quando a gente fala ciclo maior, isso está na maioria das vezes diretamente relacionado ao ciclo vegetativo. Ou seja, a planta tem mais tempo para emitir galhos, para emitir folha, para emitir a sua plasticidade fenotípica. Então, se a planta tem um ciclo, se a minha cultura, se o meu cultivar tem um ciclo um pouquinho mais longo, eu oferto tempo hábil para que a planta consiga reagir a alguma intempérie que foi provocada, seja ela biótica, inseto, doença, enfim, seja ela abiótica. Então, geralmente a planta que eu tenho um ciclo maior, eu tenho menor risco de queda produtiva, de impacto produtivo derivado de algumas situações de campo que muitas vezes a gente não controla. Então o produtor ele tem que conhecer qual vai ser o seu posicionamento, o seu sistema, para trazer o cultivar de ciclo mais apropriado. Se eu quero fazer soja milho, realmente eu tenho que trazer um ciclo menor, porque daí eu quero uma soja de ciclo curto, que ela saia rápido do campo, para que eu ainda posicione um milho numa condição de menor risco. Embora, lembrando, isso é uma visão muito particular minha, nós temos que começar a repensar um pouquinho esse sistema produtivo. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes eu estou posicionando uma soja de ciclo muito curto e mais sujeita a risco, numa janela de abertura de plantio que talvez não seja ideal. Se eu plantar aqui na primeira dezena de outubro, por exemplo, região do Centro-Oeste, Morrinhos, Goiás, é um período que as chuvas, as precipitações ainda não estabilizaram. Então ocorreu muito esse ano alguma instabilidade de precipitação, e aquele produtor que saiu na primeira janela plantando, visando uma segunda safra de milho, alguns tiveram que replantar, porque a chuva ela veio e tal, deu um acumulado e depois ela cessou por um período. E isso danificou a formação de estande da minha cultura. Então, lembrando, eu estou trazendo uma planta de ciclo curto e posicionando ela numa condição que talvez não seja a melhor. Se eu deixasse aí 15, 20 dias depois para posicionamento, eu pego uma área, principalmente em questão de precipitação, mais estabilizada. Então, lembrando, a safra 2023-24, ela já começou. O produtor hoje, dezembro de 2022, ele já tem que pensar quais são os materiais genéticos que eu vou trazer para dentro da minha propriedade. Ok? Boa safra de 22-23 a todos. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!